Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passeio na Imigração para mais um vídeo informativo aqui para vocês. Dessa vez trazendo atualização sobre como ficou, né, a mudança da cidadania italiana. Há mais ou menos um mês e pouco atrás a gente fez um vídeo aqui, né, falando do decreto do ministro Tajani da Itália, que estava restringindo, né, o direito à cidadania para os descendentes. E desde então a gente ficou acompanhando aqui para ver como ia ficar essa situação do decreto na votação na Câmara e no Senado italiano, né, que o decreto precisava passar por votações para ele poder ser transformado numa lei e ser mantido de forma permanente, né, porque o decreto, da forma como ele foi feito, ele só tinha 60 dias, né, de validade, ele tinha que ser votado, senão ele perderia o seu funcionamento. E, né, nesses 2 meses aí que se passaram, desde março, né, o decreto ele foi feito em 28 de março, e desde então, né, a gente ficou aí aguardando as votações. A primeira votação foi no Senado, né, que foi, se eu não me engano, um mês atrás, mais ou menos, né. Foi aprovado o decreto por uma maioria grande, né. E depois a principal votação aí que aconteceu foi agora no último dia 20 de maio, que foi a votação na Câmara, onde os deputados puderam votar e discursar também, né? Então eu acompanhei algumas dessas notícias aí da votação, assisti um pouco também da votação e foi aprovado. Como a gente já tinha antecipado aqui no canal, né, as chances realmente desse decreto caírem seriam muito baixas, né? Porque dificilmente o governo vai propor algo se ele já não está costurado já com os outros partidos, assim, poderiam eventualmente derrubar, né? Teve um certo protesto, assim, por parte dos ítalo-descendentes, né? Tanto brasileiros, argentinos, quanto os italo-americanos também, mas isso não surtiu efeito, né? Teve alguns, até surtiu efeito em algum grau, assim, porque junto com o decreto eles estavam querendo empurrar mais algumas exigências aí para, inclusive para quem já tem reconhecimento de cidadania feito já, né? Como a exigência de comprovar que você tem um conhecimento em nível B1 do italiano, mas isso não foi aprovado. Então, talvez essa pressão tenha até resultado em alguma coisa, mas no final das contas, né, o decreto que restringia, né, o número de gerações, porque antes não tinha limite de gerações, né? A cidadania italiana, você, independente de você ser trineto, tetraneto, enfim, né, você conseguiria, desde que você tivesse a documentação correta, né, você conseguia pedir o reconhecimento da sua cidadania. Agora não é mais assim. E na Câmara, né, nós também vimos aí que foi aprovado por uma maioria considerável, tá? Então foi independente de ser direita, esquerda, centro, enfim, a maioria da Câmara votou favorável a esse projeto. Então como que fica agora? Agora só filhos e netos de italianos nascidos na Itália podem pedir o reconhecimento da cidadania. Para você aí que é bisneto ou trineto ou até tetraneto, que é o mais comum, né, hoje em dia, por causa das gerações aí no Brasil, né, você basicamente perdeu o seu direito, tá? Infelizmente. Então, quem estava na fila do consulado para fazer por via administrativa no Brasil e ainda não tinha sido chamado para entregar os documentos, só estava na fila, não vai poder fazer dessa forma mais, por via administrativa. Para quem já tinha entregue, né, os documentos, estava só esperando aí a finalização do processo, se entregou antes do dia 28 de março, tudo bem, continua com as regras anteriores. Isso vale também para quem estava na Itália fazendo por via administrativa no Comune, né? Também não vai ter alteração. O pessoal da via judicial também, que já tinha tido seu processo protocolado antes do dia 28 de março, também não tem problema. Mas todo mundo que entrou depois ou que estava se preparando para entrar, não vai poder entrar mais. Então, como fica? Simplesmente perdemos o direito, né? Quem não reconheceu ainda perdeu o direito. Por essa nova lei, sim, tá, gente? Mas a via judicial, né, que é você entrar com um processo na justiça na Itália, continua sendo uma opção. Porém, agora o argumento vai ter que ser mudado nos processos de via judicial, porque antes o que era feito era o seguinte: você entrava com um processo num tribunal italiano, dizendo que as filas do consulado no Brasil lá eram gigantescas, né, que passavam dos 2 anos, que era o máximo que poderia durar o processo de reconhecimento de cidadania, e aí você entregava seus documentos diretamente, né, nesse processo judicial, e aí o juiz julgava, né, se era procedente ou não o seu pedido. E muita gente, né, começou a fazer por essa via judicial, se popularizou muito essa via, né, nos últimos anos, porque é mais prático, né? Você não precisa sair do Brasil, você consegue colocar várias pessoas da sua família no seu processo, né, pagando um pouco menos, porque você acaba dividindo entre várias pessoas, né?
Aí o governo foi começando a mudar um pouco as regras, pedindo mais taxas, cobrando taxas adicionais de cada pessoa que você colocava no processo para tentar dar uma barrada ou para arrecadar um pouco mais, enfim. Foram várias mudanças aí ao longo dos anos para tentar dar uma segurada ou para ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas, assim, a via judicial, então, teoricamente ela continua possível, você pode entrar com processo, né? Só que agora o argumento vai ser de que essa nova lei, né, originada do decreto, ela é inconstitucional, porque existe o entendimento de que, pela Constituição da Itália, você é italiano desde o seu nascimento. Então, uma lei nova agora não poderia agir para tirar seus direitos, para retroagir, né, para tirar os seus direitos, sendo que você tem esse direito desde o seu nascimento. Então, assim, muitos juristas aí já se pronunciaram, advogados e tudo mais, e tem gente que jura de pé junto que realmente é inconstitucional. E que vocês vão conseguir entrar, né? A gente vai conseguir poder entrar na justiça, e isso vai ser eventualmente julgado e você vai conseguir ter o reconhecimento da sua cidadania, mesmo você não sendo filho ou neto, você sendo bisneto ou trineto, enfim, né? Só que nesse momento, gente, é uma situação nova, tá? Não tem nenhuma decisão ainda pós-lei, né, em relação a isso, tá? Então, fiquem cientes de que se vocês forem entrar com processo via judicial, não há garantia, tá? Muitos entendem que os juízes da Itália são sérios e vão votar conforme a Constituição e vão proteger os direitos dos descendentes. Tudo bem, até acredito que tem muita gente aí que está realmente convicta, né, de que isso vai acontecer. Agora saibam que todo processo judicial depende da cabeça do juiz, né, gente? Então, os juízes são pessoas, né, são seres humanos que também estão aí suscetíveis a pressões políticas e econômicas e tudo mais, né? Então, assim, não existe garantia 100%. Tem assessorias aí que já estão vendendo, né, processos judiciais, dando garantia, dizendo que se o seu processo lá na frente for julgado improcedente, eles vão te devolver o dinheiro. Assim, gente, eu tomaria muito cuidado, porque eu vi, inclusive, empresas sérias que eu conheço, tá? Que já tenho experiência com essa empresa, inclusive, já fui cliente deles no passado aí com a parte da documentação, né? Montaram uma pasta para mim, oferecendo esse tipo de garantia. Eu fico bastante temeroso em relação a isso, porque, assim, digamos que essa empresa tenha vários processos agora, entre na justiça com um monte de gente, todo mundo paga, e aí esse processo se arrasta na justiça, daqui a 2, 3 anos vai ser votado. Aí o que acontece é que, sei lá, por algum motivo político ou algum entendimento diferente aí, não seja visto como procedentes esses pedidos. Aí eles vão fazer o quê? Vão devolver depois de 3, 4 anos, talvez, sei lá quanto tempo vai demorar esses processos. Eles vão ter condições de devolver dinheiro para todo mundo? Olha, gente, assim, eu ficaria, né, meio temeroso, mas ao mesmo tempo, né, é o que restou, é a via judicial. Se você ainda tem, né, o sonho, você tem o projeto aí de reconhecer a sua cidadania, foi o que sobrou. A via administrativa acabou, basicamente, né, para quem não é mais neto ou filho, então não tem mais como fazer, não dá mais fazer pelo consulado também, então o que restou foi a via judicial. Aí você avalia, né, se você quer correr esse risco, se você quer esperar para ver o que vai acontecer primeiro, se você tem como esperar, né? Eu entendo muito bem a situação de quem já estava há muito tempo aí se preparando e agora tomou esse balde de água fria, né? Que a pessoa não vai querer esperar mais. Então, entre, né? Mas entre ciente de que, apesar do pessoal falar que te dá garantia, pode ser que lá no futuro isso não se prove verdade, tá? Então tomem cuidado. E a via judicial, né, gente, assim, ela era bastante segura até então, né? Antes desse decreto, porque já tinha milhares de decisões favoráveis, então já tinha toda uma jurisprudência definida, né? Consolidada sobre esse assunto, mas agora lembrando que o argumento vai mudar. Então não existe ainda jurisprudência, tá? Então tem que esperar para ver como que os juízes vão se comportar, e não só os juízes, porque vamos pensar o seguinte: digamos que você entre com o seu processo na primeira instância lá da Itália, o juiz vai lá e considera procedente. Pô, legal, beleza, 100%, né? Só que aí, por exemplo, o Ministério Público vai lá e recorre para uma segunda instância. Aí você vai precisar gastar mais dinheiro para entrar numa segunda instância. Aí, digamos que você ganha na segunda, aí o Ministério Público vai lá ou alguém e recorre para uma terceira. Tudo isso tem que ser visto, tá? Quando vocês forem fazer os contratos agora com as empresas, vejam, né, se elas já estão incluindo, né, eventuais idas a outras instâncias além do que a primeira, né?
E outra situação poderia ser o seguinte também, alguns juízes de primeira instância podem votar contrários a você, aí você vai poder recorrer para uma segunda instância, até chegar na última instância lá, que é a que julga a constitucionalidade. Então, gente, vai ficar provavelmente mais demorado, né, o processo judicial e provavelmente mais caro, tá? Então, fiquem cientes disso também. Então, teve alteração, não foi só a via administrativa que vai sofrer alteração, a via judicial também. E nada garante que daqui a alguns meses esse governo italiano, ele crie mais alguma regra aí com relação à via judicial, mais diretamente para a via judicial. Por exemplo, aumentando as taxas, colocando mais algum processo lá que você precisa seguir antes de fazer o processo judicial, talvez limitar a quantidade de pessoas que você pode colocar no processo, não sei, tá? Mas não tem garantia de nada, gente. Isso a gente está em águas inexploradas agora, tá? Mas, né, a possibilidade de reconhecimento eu acho que existe sim, porque se a gente, por exemplo, parar para pensar o pessoal que faz a via judicial por via materna, o antenato, né, é uma mulher, né? Então, pela lei da Itália, você não teria direito à cidadania nesse caso, dependendo da data que o seu antenato, né, a mulher, nasceu, mas as pessoas conseguem, elas entram na justiça, fazem um processo judicial lá, não sei exatamente o que é alegado lá, qual é o argumento, mas dá certo, já tem toda uma jurisprudência formada aí. Agora vamos ver se isso vai começar a acontecer para a via judicial dessa nova forma agora também, né? Tomara que sim, né? Então, gente, a parte da notícia e das mudanças é isso. Agora eu quero continuar aqui o vídeo, caso você se interesse, que eu quero falar um pouco sobre o que pode ter motivado, né, essa mudança na cidadania e algumas reflexões aqui sobre o futuro, né? Então, se você só estava interessado na notícia, muito obrigado por ter assistido o vídeo, mas se você tem um interesse um pouco maior aqui, continua aqui no vídeo que eu acho que pode ser interessante para você. Então, agora está tendo um debate muito grande aqui entre vários, principalmente aqui, né, no YouTube, né, nos canais das empresas de assessoria e de pessoas aqui que produzem conteúdo relacionado aos descendentes aqui italianos, né? De quem seria responsável por essa mudança, quem que é o culpado, por que que a Itália tomou essa atitude agora. Só dando um pouquinho fazendo uma retrospectiva aqui, né? Um pouquinho antes do decreto, agora no começo do ano, saiu uma reportagem da RAI, que é a TV estatal ali da Itália, né, principal canal de TV, falando sobre essa situação da cidadania italiana e mostrando que a cidadania italiana virou um negócio que tinha, por causa das empresas de assessoria, que estavam transformando a cidadania italiana num produto, e que os brasileiros ou outros, né, sul-americanos principalmente, né, estavam conseguindo a cidadania italiana, mas não tinham interesse nenhum em morar na Itália, não tinham vínculos nenhum, eles estavam querendo só o passaporte italiano para poder entrar mais fácil nos Estados Unidos, para poder ir para Miami, enfim. Deram todo tipo de argumento nesse sentido, né, de que os descendentes não tinham vínculos reais e que isso virou um negócio, inclusive empresas de assessoria fazendo promoções de Black Friday de cidadania. Então, assim, esse é o primeiro argumento, tá, gente? Porque logo após essa reportagem da RAI, chegou o decreto do Tajani. Então, muito provavelmente teve relação, tá? Entre essa reportagem, né? Talvez já tenha até sido meio que encomendada pelo governo, né? Não sei, né? Enfim, mas isso acabou gerando uma certa revolta entre os italianos lá, né? Que normalmente os italianos nascidos na Itália, eles não têm muita noção sobre como funciona, né, o processo de cidadania para os descendentes. E aí eles viram essa reportagem aí, ficaram meio revoltados e acabaram até apoiando, né, esse decreto do Tajani. Essa é uma primeira... É um primeiro argumento, uma primeira explicação. E realmente, tinha empresas que infelizmente estavam tratando a cidadania italiana como um produto, pelo menos na forma de divulgar os serviços deles, tá? Não estou dizendo que eles eram desrespeitosos com a cidadania italiana, mas eu digo o seguinte, em relação à divulgação, né? Marketing. Porque usavam ferramentas de marketing digital, né? Fazendo todo uma promoção ou, né, a cidadania tá para acabar, então corra, venha logo, enfim, né, vendendo como se fosse um produto. Realmente, só que você tem que lembrar o seguinte, as assessorias, esses serviços aí, eles são basicamente, gente, despachantes, praticamente, né? Porque assim, ó, existe um problema que é a ineficiência da Itália em fazer o reconhecimento da cidadania italiana para os descendentes, que é o que estava na lei, né? Então, as filas nos consulados brasileiros, argentinos, enfim, duravam aí 10 anos, né? Para você conseguir, talvez, entregar os seus documentos para ver se você ia conseguir fazer o reconhecimento. Então, por causa desse tipo de atraso, por causa dessa ineficiência do governo italiano, que surgiram as assessorias para facilitar a vida aí dos brasileiros em buscar os seus direitos, tá? Os brasileiros, os descendentes, né, como um todo.
de buscar os seus direitos. Então, assim, ninguém está inventando nada, né? É um serviço que só existe porque o governo da Itália não faz questão, ele é ineficiente, provavelmente de propósito, né? Nunca deu muita bola, né, para os descendentes italianos, nunca quis integrá-los, né, à Itália ou fazer algum tipo de benefício, algum tipo de programa para trazê-los de volta para a Itália, apesar da Itália estar precisando bastante, né? Principalmente de jovens, porque a população deles está cada vez mais velha e eles estão, inclusive, com problemas aí para pagar aposentadorias e tudo mais. Então, seria muito bom, acho, deles conseguirem imigrantes, né? E os descendentes italianos que estão aí na América do Sul e até na América do Norte seriam, acho que, bons candidatos aí, porque mantém parte do que era a cultura italiana. Tudo bem que a cultura italiana atual não é a mesma dos nossos antepassados que foram, por exemplo, para o Brasil, né? A gente acaba mantendo, principalmente ali na minha região do sul do Brasil, ali, eu sou de Blumenau, né? Mas tem as cidades em volta ali de Blumenau, no Vale do Itajaí, que majoritariamente são de descendentes de italianos, né? E eles mantêm, inclusive falam dialeto italiano lá, tem festas tradicionais, mantém a cultura, né? E isso até acho que seria interessante para a Itália, mas a Itália, infelizmente, não vê dessa forma. A Itália vê os descendentes apenas como outros estrangeiros. Então, para eles não tem muita vantagem, né, em fazer programas assim. Outro argumento aqui que também estão dando aqui para essa mudança é simplesmente a Itália, assim como outros governos da Europa, querendo limitar a imigração, né, a chegada de estrangeiros. Como eu falei, eles não veem os descendentes como uma parte da história da Itália, né? Então, só vêm como estrangeiros e eles querem limitar a quantidade de estrangeiros que estão chegando. Pode ser também. Outra motivação, que eu vi até num canal aqui do YouTube, né? Seria uma motivação eleitoral. Uma motivação dizendo que existe uma informação, uma pesquisa de que a maioria dos italianos fora da Itália, né? Que tem o reconhecimento de cidadania, eles votam em partidos de esquerda nas eleições, porque os descendentes, quem tem o reconhecimento da cidadania feita, né, mesmo que não more na Itália, pode votar nas eleições, né? E aí dizem que existe esse entendimento de que os estrangeiros aí, né, quem está fora da Itália, vota mais na esquerda do que na direita, e como o governo agora é de direita, eles estão querendo barrar esses votos aí para poder se beneficiarem. Não sei se é verdade, se é essa a motivação, porque seria muito mais fácil simplesmente então eles aprovarem uma lei para não permitir mais que o pessoal que está fora da Itália vote nas eleições, acho que seria muito mais fácil. Então acho que não é somente essa explicação, tá? Outra explicação aqui também, mais uma explicação política, jogando no colo da esquerda, dizendo que a esquerda é pró-estrangeiros, né? Mas estrangeiros de países que estão chegando aí de forma até meio ilegal na Itália, né? Então, que eles seriam mais favoráveis a esses tipos de imigrante do que os descendentes italianos. Também não sei se é verdade, tá, gente? Aí começa a entrar muito nessa parte política e aí, assim, é difícil de você saber o que é verdade e o que é mentira, tem argumentos dos dois lados e eu não vou entrar nessa discussão política, tá? Outro argumento aqui seria, também ouvi, né? Seria uma pressão dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estariam fazendo pressão em países europeus e inclusive na Itália para que eles restringissem as regras de imigração restringissem também, né, o reconhecimento aqui à cidadania, porque muitos sul-americanos estariam usando a cidadania para imigrar ilegalmente para os Estados Unidos, né, porque é mais fácil você entrar, né, com um passaporte italiano, você só faz um cadastro online lá, ou você aplica para o visto online, e você entra, e aí eventualmente as pessoas poderiam acabar ficando lá nos Estados Unidos. Não sei também, de novo cai nesse argumento político, né. Uma que eu acho que tem bastante chance de ser o principal motivo, gente, é a questão financeira. A Itália não ganha muito dinheiro, né, em relação a taxas, quando você faz por via administrativa o seu processo, tá? Você tem umas taxas lá e tudo, mas não é tanto dinheiro assim envolvido, né? Então, pela via judicial, eles têm muito mais liberdade de cobrar mais taxas. Inclusive, como envolve processo judicial, eles cobram os impostos dos advogados também que estão metidos aí no processo. Um dos argumentos é que a Itália fez essa mudança justamente para forçar o pessoal aí para a via judicial e ganhar mais dinheiro de arrecadação de taxas, impostos e tudo mais, né? Eu acho que olha, tudo bem que não deve ser a única motivação, né? Mas é uma motivação bem forte, tá? Conhecendo aí a história
da política da Itália, que é parecida com a política do Brasil, tá, gente? Os políticos são bem semelhantes, inclusive acompanhando aí os discursos que foram feitos durante a votação dessa lei, a gente viu que, olha, a gente tem bastante coisa em comum, tá, com a política brasileira, a política da Itália, tá? Assim, muita coisa em comum pro mau sentido, tá? E, né, outro motivo seria, assim, que eles veem, né, os italianos, ou o governo italiano vê que não existe um vínculo real entre os descendentes e o país, né, e a Itália. Só que esse argumento, gente, é meio complicado, porque ao mesmo tempo em que eles não reconhecem que existe um vínculo real entre os descendentes e a Itália, muitas políticas até na Itália estão sendo feitas para facilitar a vida de quem é estrangeiro também, né, de outros países que não têm laços culturais com a Itália e que estão chegando a todo momento na Itália, sendo legalmente ou ilegalmente. Então, também eu acho que esse argumento não é bem por aí também, tá? Então, vocês veem que é uma situação complicada, tá? Eu tô trazendo esses argumentos para vocês poderem entender, assim, que não é uma coisa simples, tá? Não é, não, a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é da via judicial porque inundou os tribunais e botou muita gente nos processos, ou a culpa é da via administrativa porque tinha algumas fraudes também que aconteciam lá, de pessoas forjando residência, forjando também, colocando pessoas que não existem na sua linha genealógica e era aprovado, enfim, tinha todo tipo de rolo, né, gente? Então, assim, não é um culpado só, ou é uma esquerda, direita, se você for querer analisar da parte política, não é. É um conjunto de várias coisas, tá? Na minha opinião, tá bom, gente? E agora falando um pouquinho, assim, sobre o futuro, assim, né? Você pensa que, pô, a Itália realmente tá... Eu, na minha opinião, acho que a Itália tá perdendo aí uma oportunidade, né, de trazer essas pessoas que têm, né, descendência italiana e que poderiam, têm muita vontade, inclusive, eu conheço muita gente que é descendente italiano que... Pô, o cara só precisava do empurrãozinho para sair do Brasil para ir para a Itália, sabe? Então, acho que a Itália está perdendo a oportunidade. Inclusive, poderia. Eles não querem uma imigração em massa, eles não querem gente, por exemplo, que não tem uma qualificação profissional, alguma coisa assim. Eles podiam fazer algumas regras assim para incentivar, né, ou dar algum benefício para o tipo de descendentes que eles queriam, que eles querem, que eles têm interesse em receber, por exemplo, pessoas mais jovens, né, que vão contribuir mais tempo aí com impostos e para o mercado de trabalho, poderiam fazer algum tipo de programa, né, para isso, não fazem. Mas tem a questão da língua. Gente, a língua, assim como o descendente não fala italiano, todos os outros imigrantes que estão chegando na Itália também não falam italiano. O pessoal aprende, e não é tão difícil de aprender. Eu estou fazendo aula agora também com a Mari aqui. É difícil um pouquinho? É um pouquinho mais difícil do que eu achei que era. Mas, gente, você estando, por exemplo, morando na Itália lá, tendo contato com a língua todos os dias, eu acho que em questão de um ano, assim, você já está com um nível bem legal. Então, acho que isso também não é... Até porque muita gente fala, agora acabou a mamata, porque, nossa, o pessoal aí tinha um trisavô e pronto, se considerava italiano. Gente, não é questão de se considerar, se é justo, se não é. Era a lei da Itália, é a lei, né? Ainda aquela lei anterior não caiu, tá? Inclusive, isso vai gerar mais alguma discussão aí também. Mas, independente se você acha que é justo, que não é justo, isso tem pouca importância. A importância aqui é a lei. Então, se existe a lei e você pode aplicar para isso, independente de você ter um vínculo real ou não, seria legal que você tivesse, se você mantivesse, né, um pouco da cultura e tudo. Só que, gente, eu acho que nem a Itália, em muitos lugares, ela está mantendo a cultura que a gente acha que é a cultura italiana, né? Que é como a gente, por exemplo, lá na minha região, lá no sul, a gente vai naquelas festas tradicionais italianas, aquilo lá era o passado da Itália, tá? O atual da Itália eu acho que não é mais desse nível, assim, né? Então, às vezes, também tem um pouquinho de gente que tem um pouco de ilusão nesse outro lado também. A Itália tem que manter a cultura. Cara, será que a cultura da Itália realmente é a cultura que você acha que é? Sem você morar lá, eu acho que tá lá no dia a dia, né? Eu acho que não dá para ter certeza, né? E assim, chegada de estrangeiros em todos os países vai gerar alteração cultural também, né, gente? Então, os países vão mudando, né? A cultura muda ao longo do tempo. Então, também não dá para você querer ficar ali preso a um passado ou uma imagem de um passado que você acha que foi melhor, né? Isso vai sendo alterado, né? Só sinto que, pelo menos nos argumentos, né? Principalmente o pessoal que é mais conservador aí, dos partidos mais de direita,
eles sempre evocam isso de manter o passado, a cultura, e a gente vai estar tendo a nossa cultura destruída, mas aí na hora de votar, né, para favorecer teoricamente a cultura, um pouco da cultura ainda que existe da Itália fora do país, né, eles votam ao contrário. Inclusive, a maioria foram os partidos de direita que votaram ao contrário, tá? Votaram contra os descendentes. Então, quando você for aí tomar um lado ou outro, tome cuidado, tá? Porque às vezes você tem uma imagem na cabeça que não condiz com a realidade, tá? Principalmente na política. A política é uma coisa o que as pessoas falam, e outra coisa é o que as pessoas realmente fazem na hora de chegar lá e votar e propor leis e tudo mais, né? Tem que ver, uma coisa é o blá 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 e outra coisa é realmente o voto lá na hora, né? E outra coisa sobre o idioma, o pessoal normalmente, eu acho que o principal, né, que as pessoas que, normalmente pessoas que não são descendentes, né, que não estão nessa bolha aí da cidadania italiana, elas acabam criticando, mas você é italiano e você nem fala italiano. Mas se vocês pesquisarem também um pouquinho da história da Itália, o próprio idioma italiano, não, ele foi fabricado. Existiam vários idiomas italianos, vários dialetos. Cada região da Itália lá tinha o seu idioma. E isso foi meio que forçado para cima aí dos italianos, né, na unificação da Itália. Até hoje existem regiões na Itália que não se fala o italiano, tá? Que a língua principal é, por exemplo, o alemão, o grego, enfim, tem outros idiomas também, tá? Então, calma. Se você for também criticar, dê uma pesquisadinha mais a fundo também, porque eu sei que a gente, às vezes, né, quando não pesquisa um pouco mais a fundo, a nossa tendência é ficar repetindo coisas que a gente ouve por aí, mas normalmente as informações que a gente ouve por aí não são muito aprofundadas, tá? Então, eu sempre sugiro, assim, até por isso que eu tô fazendo esse vídeo um pouquinho mais comprido, né? Porque a ideia inicial era só passar a notícia, mas eu acho que vale a pena, porque eu acompanhei muita coisa aqui dos últimos dias. No início até fiquei irritado com algumas coisas que eu vi, e aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo para entender, mudei de opinião em algumas coisas, e agora eu vi que realmente, né, o quadro é muito mais amplo, né, do que no início eu tinha pensado, né? Primeiro eu pensei que fosse realmente só uma situação política mesmo, ou só coisa de dinheiro, mas vocês veem que tem várias influências aí, vários argumentos, né? Então, gente, se vocês gostaram aqui do vídeo, se esse conteúdo aqui foi útil para você, deixa o like aqui para esse vídeo ser passado para mais gente. Se inscreva no canal se você não conhece. Sei que é um canal aqui que você caiu aqui de paraquedas, né? Porque estou falando sobre cidadania italiana, mas é um canal aqui que a gente traz informações sobre brasileiros morando na Irlanda, tá? É sobre imigração para a Irlanda. Mas a gente sabe que tem muita gente com passaporte italiano, com cidadania reconhecida italiana, né? Que mora na Irlanda, por causa das condições econômicas, que hoje em dia são bem melhores do que a Itália, né, em relação a salários e tudo mais, né? Então, acho que esse assunto aqui do vídeo pode ser de bastante interesse de pessoas que também estão aqui na Irlanda, né? Mas se você não está na Irlanda, pensa em morar na Irlanda, num país aí que você vai ter uma condição financeira provavelmente melhor do que a Itália atual, se inscreva aqui no canal, dá uma olhadinha no nosso conteúdo, tem uma playlist de vídeos informativos, tem também outros vídeos um pouco mais de entretenimento, né? Vlogs também. Então deixa o like aí, gente, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, tchau!